Ask me what I'm doing. What are you doing, Ian? I'm here trying to interview these crazy people, these crazy Brazilians, trying to see who they're trying to vote for, and why they think that their vote matters. Why they think that who they're voting for is the best person in the country. Let's get to it. Pra quem? Ah, o voto é secreto, não pode Voto é falar, secreto. Quem que você espera que ganha? não. Bolsonaro. Bolsonaro? E você? 22. E você? Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Bolsonaro, já votei na verdade. Para presidente Bolsonaro? Já votei para Bolsonaro. Já Bolsonaro. Bolsonaro? Você vai votar pra quem? Ué, você pergunta? In Brazil's election, there are two main contenders. Former President Luiz Inácio Lula da Silva on the left of the political spectrum, and the incumbent Jair Bolsonaro on the right. E diz pra mim o quê? O que o Bolsonaro vai melhorar no país? Ele já tem melhorado muito. Ele já melhorou faz muito. O Brasil precisa de um homem com pulso forte como o Bolsonaro, porque senão nós vamos virar uma Venezuela, nós vamos virar uma Nicarágua, uma Argentina. Porque eu penso e amo muito a minha família. E eu acredito que a gente tem que preservar e lutar pela família. O cara tem 3, 4, 5, 10 filhos e é problema do Estado, cara. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Então eu acredito que com as ideologias dele, em primeiro lugar, né, que é a família, a pátria. O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Você vai votar pra quem hoje, Eduarda? Vou votar no Lula, como eu acho que dá pra ver. E o que você acha que o Lula vai melhorar no país? O que você espera que ele melhore? Bom, eu fui estudante de escola pública durante os governos do Lula. E eu devo tudo que eu tenho aos investimentos na educação que o governo dele fez. Então eu quero que mais gente tenha essa oportunidade e é isso que o Lula pode fazer e vai fazer. E aí? Eu quero perguntar. E aí? Querem ser entrevistados? Chega mais. Ladrão, seu lugar é na prisão. E aí, gente? Ladrão, seu lugar é na prisão. All right, so I'm here with Jonas Kaiser, and I am here to talk about misinformation and how we can stop this phenomenon from happening. And I wanted to ask you what the difference is between misinformation and disinformation. So the general difference between mis and disinformation is the intent, meaning that misinformation, generally speaking, describes falsehoods that are spread and or created unknowingly, meaning that you see something, for example, online, you think that's real and you share it with your friends, but it turns out that it's wrong. Lula é um ex-presidiário, ele é um ladrão, o cara roubou, ele foi condenado, não tem como, entendeu? Right, that would be a clear example of misinformation. Disinformation, on the other hand, is the creation and or dissemination knowingly of falsehoods, right? So that would be someone that deliberately goes out of their way to create something wrong, something false, and then spreads it. Está sendo protegido da massa, não protege de nada. Isso é uma ficção. Ela está inspirando parte dos senadores que ela inspirou, pô. Prejudica a ação da pessoa. For example, what Bolsonaro did in 2018 was, of course, very scandalous, very extreme speech that was often coupled with conspiracy theories and disinformation, of course. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Com toda certeza, né? Tá dando certo. Eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto. Resonated with people, and he had like a certain very active fan base, not too, dissimilar to Donald Trump's fan base here in the US. Tudo agora, pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Tem que deixar de ser um país de maricas. There have been studies conducted that, claims of voter fraud, like
if people believe that, it makes it actually less likely that they're going to vote. Which makes sense, right? Because if you think the election is going to be stolen, why should you vote? But a third character is now sharing the spotlight: Brazil's electronic voting system. Brazil's electronic voting machines have been used in every national election for the past 2 decades and have been considered reliable. But trailing in the polls, Bolsonaro is questioning the technology's integrity, prompting his followers to do the same. Well, machines will do exactly what you tell them to. Same can't exactly be said for people. People have their own motivations and their own biases and their own angles. Machines don't. You tell it what to do and it does it almost to a fault. The main concern is, okay, what if somebody else who has an ulterior motive tells the machine to do something? But there are measures in place to counteract that. There's measures in place to ensure security and to ensure that it only does exactly what we want it to. Ninguém acredita nesse voto eletrônico. Exatamente. Well, for one, they're not connected to the internet, which makes it many times harder. You have to be on site, but you also have to figure out a way to cover your tracks, which is a almost 100-year-long industry of writing cryptographic algorithms that are meant to check validity of data. And you're fighting against all of that if you want to tamper with the elections. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil.